é ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Boa noite, igreja. Seja bem-vindo na casa do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e comece a elevar uma adoração no trono do Senhor Jesus. Comece a engrandecer ao nome dEle, a exaltar ao nome dEle aqui nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos na Sua presença, Deus. Nós engrandecemos ao Teu santo nome. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós bendizemos a Ti, Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. A Ti a adoração, a Ti a honra. Oh, nós Te adoramos, Senhor. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Liga a sua voz, declare a honra a Ele. A honra, a glória e o poder ao Rei e o louvor ao Rei Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória nessa noite. Pai eterno, nós Te adoramos. Filho amado, nós Te adoramos. Espírito Santo, nós Te adoramos. Esta noite, Senhor, é reservada unicamente para exaltar ao Senhor, darmos glória e honra a Ti. Somente o Senhor é digno. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor nos reúne nessa noite
tão somente para reconhecermos a Tua soberania, a Tua santidade, sim, Senhor, a Tua majestade sobre nós. Tu és, ó Rei eterno, o Senhor por excelência. O Teu nome é digno de todo louvor e adoração. Comece a adorar ao Senhor, diga palavras de adoração, de exaltação. Não importa a sua condição, sua circunstância, apesar das dores, dos medos, dos dilemas, apesar dos desafios desta vida, o Senhor é digno de toda a glória, toda a honra. Comece a exaltar a este Deus, comece a declarar que Ele é bom, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é eterno, Ele é poderoso. Sim, Senhor, nós declaramos a Ti, Tu és o Rei da glória, o Senhor das nossas vidas. Ah, Senhor, nós Te exaltamos nessa noite, sim, porque o Senhor é o único nas nossas vidas digno de todo louvor. É o Senhor quem fez tudo por nós, é o Senhor que foi até as últimas consequências, até a cruz. É o Senhor quem estabeleceu o governo nessa terra. Toda autoridade vem de Ti, todo o poder emana de Ti. Tu és o Rei e Senhor, toma conta, Senhor, nesta noite do nosso coração, da nossa mente. Ah, que o nosso respirar, sim, Senhor, o nosso anseio nessa noite seja tão somente Te encontrar, estar contigo, ouvir a Tua voz. Ah, você deseja ouvir a voz do Senhor? Começa a dizer: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, ministra ao meu coração. Quero me encontrar contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Teu poder nos transformou. Ah, Senhor, mesmo cumprir o propósito ao qual o Senhor nos reúne nessa noite, adorar ao Teu nome, adorar ao Teu nome, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, vamos declarar a honra, a glória, todo louvor a esse Deus. Mais uma vez, declare isso, declare isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Continue expressando essa adoração com as suas palmas, em nome de Jesus. Nosso Cristo vive, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. Você pode se assentar, fique à vontade no seu lugar. Que bom estarmos aqui para celebrar o nosso Cristo. Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele está em nós. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. E nós queremos agradecer por você que está aqui pela primeira vez. Que esta presença te alcance, te abençoe, te abrace nessa noite também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas se você está aqui pela primeira vez, por favor, não saia daqui de mãos vazias. Nós pedimos que você se dirija ao final com muita tranquilidade aos irmãos que estão ali na entrada, no hall de entrada, bem caracterizados. Eles vão te direcionar a uma lembrança, um presente nosso, para declararmos que você é bem-vindo e bem-vinda, e nós esperamos você mais vezes. A igreja concorda? Amém. E essa graça também alcança você que nos acompanha pela internet, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aí vivendo grandes coisas na presença do Senhor, e a igreja não para, não é? Essa semana, por exemplo, nós vamos ter o encontro da Rede Mulher, e eu quero lembrar você, mulher, você que é desta casa, você que está visitando, frequenta, você é convidada a estar aqui nesta quinta-feira, dia 21 às 20 horas, para um encontro especial, uma celebração especial a Jesus. Mas para você, mulher, uma palavra especial da parte dele, com certeza. Então venha, convide mais uma amiga, uma irmã, convide mulheres para estar aqui, vai ser bênção demais. Eu quero trazer aqui uma novidade para a galera, tanto os adolescentes quanto os jovens. Para este sábado nós vamos ter o AISO,
que é uma festa caipira, uma celebração bem contagiante, bem alegre, para celebrarmos a Jesus na moda do sertão, viu? Nós vamos fazer isso com a graça de Deus, com a graça do Pai. Contamos com você, adolescente, com você, jovem. É a rede Up Teens Imersão, unidas aí nesta festa, nesta festança, para a glória de Jesus. Vai ser benção. Neste sábado, dia 23, às 20 horas. Tá bom, galera? É isso aí. Bom, queridos, e na semana que vem é a vez dos homens, da Rede Homem, se unir para o Papo de Homem, que vai acontecer na última quinta-feira do mês, que vai ser no dia 28 de agosto, às 20 horas. Homem de Deus, se mova, se levante, em nome de Jesus, esteja aqui conosco, movimente a sua célula, movimente seu grupo pequeno, convide mais um amigo, vai ser bênção demais estarmos aqui para o Papo de Homem, com certeza contagiante também para todos nós, não é? Eu quero lembrar, queridos, que estamos aí praticamente na contagem regressiva para a nossa grande festa de aniversário dos 92 anos da nossa amada igreja, não é? Nós comemoramos, ou vamos comemorar no mês que vem, exatamente no dia 9 de setembro, nossos 92 anos de igreja, de organização desta igreja. E exatamente nos dias 7, domingo, 8, segunda-feira e terça-feira, dia 9, estaremos aqui em festa com a presença de pastores ungidos, abençoados, homens de Deus que vão nos abençoar com palavras edificantes, poderosas do Senhor. Eu quero desafiar a se preparar para esta data e convidar outras pessoas, orar a respeito também, vai ser bênção demais, tá certo? De 7 a 9 de setembro, nosso aniversário de 92 anos. E quero também lembrar a você, mulher, membro desta casa, membro desta igreja, que restam apenas poucas vagas para o Congresso de Mulheres, que vai acontecer no dia 13 de setembro, não é? Em 2 sessões, começando à tarde e indo até aí a começo da noite, e tendo aí a presença de 2 palestrantes, mulheres de Deus, que certamente trarão mensagens, palestras, que servirão de orientação para a sua vida. Você não pode perder, tem um custo, um valor, na verdade a gente fala que é um investimento, e de fato não é? Digamos que este investimento é bem pequeno comparado ao que você vai receber, vivenciar aqui neste dia, tá bom? O custo é R$30, somente aí para cobrir, quem sabe, a logística, a organização, haverá um coffee break, toda uma programação especial para te receber. Mas eu quero chamar a atenção, você que é membro aqui desta casa, mulher que ainda não fez, então, aproveite a oportunidade, restam poucas vagas. Você não é membro aqui, você pode também dar o seu nome, que há uma lista de espera para você, tá certo? Caso haja aí desistências, você pode ser encaixado aí, porque justamente este encontro, este congresso, é uma organização do Presbitério Norte do Paraná, e nós vamos receber mulheres de outras igrejas da nossa região, do norte do Paraná, igrejas irmãs da IPI, que fazem parte do presbitério, tá certo? Então não deixe para depois, tá certo? Aproveite hoje, já dê um nome ali no balcão de informação. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Você veio aqui para ouvir a voz dEle? Você veio aqui para adorar a Ele? Com tudo que você é? Com tudo que você tem? Ô glória! Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos agora cantarmos essa próxima canção. Também louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E você bem sabe que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta, ela não nos obriga, ela nos orienta e nos instrui a um princípio maravilhoso, que é honrar a Deus com tudo o que somos e temos. Nossas finanças, nossos recursos são dele. Então trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor é um ato de resposta à graça, ao favor, à provisão de Deus sobre nossas vidas. Isso não nos pesa, isso é alegria, isso é gratidão a Deus. Você entende isso, amém? Então eu te convido a fazer isso neste momento, com muita alegria e gratidão. Mas antes disso, eu quero te convidar para você sair do seu lugar e cumprimentar quem está do seu lado, quem está atrás de você, quem está à sua frente. Se mova, movimente-se, cumprimente alguém, dê um abraço, um aperto de mão. Se você quiser sair do seu lugar e encontrar alguém que há tempos você não vê,
Faça isso, aproveite esta oportunidade. Somos família, somos igreja, estamos aqui como corpo de Cristo, reunidos para juntos adorarmos a Ele. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos celebrar ao Senhor.
para adorar aquele que venceu a morte, que se entregou por amor a mim e a você. Por isso eu te convido neste momento a se colocar diante do Senhor de todo o seu coração. Não há nada que possamos fazer para alcançar o mesmo nível de amor que Ele teve por nós naquela cruz. Mas eu convido você neste momento a se colocar de todo o seu coração, de toda a sua alma diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, ó Pai. Eu quero esquecer as coisas que para fora lá ficaram, ó Deus. Eu quero ter o meu momento com o Senhor agora aqui. Eu quero te adorar de todo o meu coração e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor Jesus. Tu és tudo em minha vida. Não há nada que eu queira mais senão a tua presença, senão o meu momento com o Senhor, senão viver o teu propósito, a tua vontade. Por isso cante essa canção de todo o seu coração. Entregue ela ao Senhor, para que Ele seja exaltado neste lugar. Amém. O teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das o órfão achou lá. O que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela sua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor. A ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus.
nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Chamamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus. Jesus, chamamos, como te amamos, te adoramos de coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus, chamamos, como te amamos, Jesus, te adoramos de coração. Jesus, chamamos, como te amamos, te adoramos de coração. Declara o seu amor pelo Senhor. Declare o seu amor. Declare a sua entrega. Nós só podemos adorá-lo mediante a revelação da sua graça. Nós o adoramos, Senhor, pois tu se revelaste. Tem se revelado, Senhor, dia após dia sobre nós. Primeiramente, o Senhor se revelou seu amor lá na cruz. O Senhor tem se revelado, Senhor, ao fazer do fraco forte. O Senhor tem se revelado, Senhor, a cuidar de nós, como filhos amados, como ovelhas do seu pastoreio. Obrigado, meu Senhor, por isso que declaramos que nós te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos, pois tu pagaste um alto preço naquela cruz por amor a nós. Bendizemos e adoramos o teu nome. Vamos declarar mais uma vez: Jesus, nós te amamos. Declare de todo o seu coração isso, queridos. Te amamos, Jesus. Oh, Jesus. Como não te amar, Senhor? Como não te adorar? O Senhor nos criou para o teu louvor, Senhor. De todo o nosso coração, Senhor. Te amamos, Jesus. Sim, Jesus. Oferte as suas palmas em louvor ao Senhor, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos.
Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor continue abençoando nosso irmão, Sérgio de Louvor, viu, queridos? Continuem firmes no óleo, na graça do Senhor, que Deus continue capacitando cada vez mais. Meus irmãos, em outubro, nós teremos a nossa assembleia para eleger oficiais da igreja, sendo presbíteros e diáconos e diaconisas. Para isso, nós já vamos começar a primeira etapa. E qual é? É indicação de pessoas em que você sabe que tem tanto vida com Deus, testemunho, pessoa que se encaixa, tem um perfil, que você enxerga ela pelo propósito, não por uma afinidade. O que você vai fazer? Indicar ela para nós. De que forma? Lá no balcão de informação, nós teremos até o dia 7 de setembro para indicações desses irmãos e irmãs em que você sabe, percebe que elas têm um perfil, um chamado para exercer este ministério que requer muita responsabilidade. Mesmo estes irmãos que já estão ativos, seja os presbíteros e também a mesa diaconal, eles também precisam ser indicados para ser reeleitos, tá certo? Para estar à disposição da igreja no dia da assembleia. O que eu peço? Primeiramente você ore, você identifica pessoas que têm ela já no mínimo 3 anos de membro aqui nessa casa, você pode estar indicando ela ou a si mesmo. Olha, eu quero dar meu nome, colocar à disposição para começar este processo, tá? Primeiramente vem a indicação, depois nós iremos sentar com estas pessoas e explicar qual é o propósito, saber também se ela aceita essa indicação para estar o nome dela à disposição no dia da assembleia que acontecerá em outubro. Tudo bem, meus irmãos? Faça isso, nos ajude, né? Essas pessoas que você sabe que tem aí um perfil, que tem a vida com Deus, pessoas, né, maduras na fé, não são perfeitas, tá? Não precisa ser perfeita para isso, tá certo? Mas pessoas que você sabe que tem uma firmeza na caminhada da fé. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor neste momento. Vamos à palavra do nosso Deus. Eu creio que o Senhor continuará falando neste lugar, amém, queridos? Como já está falando em meio aos louvores, em meio à oração, à comunhão. Deus sempre bom, amém, queridos? Deus sempre bom. Queridos, não sei se você concordará com essa afirmação que eu digo, que cada vez mais está difícil encontrar coisas legítimas, coisas que não têm nenhuma alteração, adulteração, coisas que você tenha certeza, olha, isso é legítimo, esse produto não está de forma alguma alterado, isso se aplica a um alimento, em que você olha, isso aqui, ele é legítimo, é natural, não é? Seja também medicamentos, seja produtos, combustível e por aí vai. Sinceramente, está cada vez mais difícil identificar se sofreu alguma alteração, adulteração ou se é legítimo. Eu não sei se você tem deparado com esse conflito, mas eu confesso, cada vez mais nós estamos deparando com essa dificuldade de encontrar coisas que sejam elas legítimas. E isso tem sido um desafio para cada um de nós. O que acontece quando você identifica algo que não é legítimo, mas de alguma forma foi adulterado? Isso pode prejudicar tanto na perspectiva de saúde, sua saúde, o seu bolso. E isso também vai trazer uma descredibilidade, uma vez que você percebe que tal produto não é de fato de uma forma legítima, logo você vai ficar desconfiado e certamente isso vai comprometer muito. Me ajuda aqui, preciosidade, tá? Vai comprometer logo a dificuldade de você. Ah, obrigado, queridos. Foi? Não foi. Obrigado, precioso. Difícil identificar se é adulteração ou legítimo. A pergunta é, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho?
Será que da mesma forma em que encontramos coisas no nosso meio, circulando por aí, que chega em nossa casa, em nossa mesa, em nosso armário, de alguma forma está alterado ou que sofreu alguma adulteração, será que isso tem a ver também com o Evangelho? Será que o Evangelho que temos anunciado hoje também é um Evangelho adulterado? A mensagem que a igreja tem anunciado é uma mensagem não legítima do Evangelho de Cristo. É uma mensagem que, de alguma forma, está misturada. A igreja anuncia um Evangelho de Cristo, ou seja, o Evangelho legítimo. Por isso que esta direção que entendemos do Senhor para construir essa série de mensagens tem essa finalidade, irmãos meus, de resgatar a essência do Evangelho. Visto que está adulterada a mensagem, chega de uma forma diferente do que é. Muitas promessas do que Deus não fez. Aplica-se um evangelho diferente do que é em seu contexto. E o que isso tem a ver com uma palavra nessa noite? Tem tudo a ver, irmãos meus. Eu chamo você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas, no capítulo 1, nós iremos ler do verso 6 ao versículo 10, nós iremos falar nessa noite sobre o Evangelho legítimo, o Evangelho legítimo, e compreender quais foram as implicações, que ponto que chegou para que o Evangelho sofresse uma mistura, que fosse de alguma forma adulterado sua mensagem, sua essência. Apóstolo Paulo tem muito a dizer por meio dessa carta aos Gálatas. Eu tenho certeza que nós iremos sair desta noite aqui edificados em nome de Jesus. Leiamos, irmãos, atentamente a partir do versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não há outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Oremos, irmãos meus, mais uma vez mais. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós ouvimos, lemos, mas nós precisamos e carecemos, Senhor, de revelação. Precisamos da compreensão, Pai, além da letra. Pai, na medida que a Tua palavra for anunciada, proclamada, Senhor, que o Senhor libere a unção, o poder do alto, para fortalecer a nossa fé. Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos nessa noite, Pai, sairmos daqui fortalecidos e principalmente, Pai, a certeza de conhecer mais do Senhor, através da revelação da Sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nas cartas às igrejas às quais ele pastoreou, ele costumava de início fazer sempre duas coisas. Primeiro, a saudação e em seguida uma palavra de encorajamento ao perceber que a igreja estava indo bem, apesar dos desafios. Gálatas é diferente. Ele traz uma breve saudação, mas logo ele traz uma ênfase ao dizer que ele foi chamado da parte de Deus, não pelos homens.
Isso para trazer muito mais autenticidade à sua autoridade como apóstolo, para estar apto à altura de corrigir e confrontar tamanho problema que estava sobre a igreja. E ele demonstra claramente, queridos, a tamanha urgência de chegar diretamente no ponto. É como se tivesse uma urgência e ele, olha, preciso escrever o quanto antes, da parte de Deus que consumiu o coração dele, olha, interfere logo, trate isso logo, pastoreie isso logo, enquanto ainda é tempo. Foi realmente um senso de urgência, de desespero que essa carta foi escrita. Eu acredito, irmãos meus, que é também uma necessidade para nós hoje, como igreja de Cristo. E ele ressalta no versículo 6, ele fala o problema dessa igreja que estava deparando. E o que estava acontecendo com a adulteração do evangelho. Ele usou o termo outro evangelho. E olha como ele demonstra a sua preocupação, o seu coração de apóstolo, de pastor, de servo de Deus. Olha só o que ele diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O problema aqui, irmãos, é muito mais sério do que imaginamos. Não se refere a uma pessoa que está mudando de igreja. Não se refere a uma situação de mudança de religião. Nada disso. Não. É de deixar a graça de Cristo. A graça que foi alcançado pelo evangelho, pela mensagem de salvação, eles agora estão caindo da graça. No capítulo 5, ele vai trazer essa expressão. Se você olhar a partir do versículo 3, ele vai exortar essa igreja que estava decaindo da graça, deixando a graça, rejeitando ela, a graça, o favor de Deus. Nós deparamos muitas vezes com irmãos que logo abandonam a caminhada da fé. É triste demais, sinceramente, irmãos. Daqueles que ficam para trás, daqueles que abandonam, que aqueles que depressa já se contaminam com o mundo, ou voltam às práticas que renunciaram, ou voltam a ter hábitos que até um dia deu testemunho dizendo: isso eu renunciei da minha vida, eu agora sou de Jesus. E quando volta nós ficamos tristes, mas nada se compara, irmãos, com essa verdade, em que o apóstolo Paulo veja assim, um problema muito grave de uma igreja, é quando ela se permite ser levada por outro evangelho. O evangelho de Cristo é as boas novas de salvação, é entender que não é por mérito humano que ele obterá o favor de Deus, a salvação do Senhor, o perdão dos seus pecados. É totalmente a graça de Deus, não há mérito algum do homem, não há nada do homem capaz de garantir a sua salvação. Quando ele enfatiza que vocês estão deixando a graça, o evangelho legítimo, por conta do outro evangelho, nós podemos entender que está se referindo ao quinto evangelho. Nós temos 4 autores que escreveram sobre o evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles escreveu o evangelho de Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Mas é o evangelho de Cristo. Agora, este outro evangelho que logo apareceu na igreja primitiva, está se referindo ao quinto evangelho. É o quinto evangelho. Está se referindo, olha, existe outro evangelho. Não há somente um caminho para acessar a Deus por Cristo, há também por Ele, mas também pelos esforços ou pela observação das leis, nós podemos acessar a Deus por meio de nossa obediência, é pelo nosso sacrifício que nós podemos acessar a Deus. Essa era uma abordagem de alguns judeus, judaizantes, que enfatizaram que eles deveriam observar a lei de Moisés, e com isso estavam rejeitando a graça, sendo que em Cristo se cumpriu todas as leis.
Ora, Cristo cumpriu as leis. Não há mais observância quanto a elas. A lei apontou a necessidade de um Salvador. E Cristo assumiu essa posição. Ele supriu. Ele cumpriu a lei. Tudo se resume por meio de Cristo. Mas, na verdade, eles trazem uma confusão, irmãos, que muitos acabam aderindo e com isso deixando a graça de Cristo e acabam assumindo um jugo, que no capítulo 5 também, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso: permaneçam firmes e não submeta de novo a jugo de escravidão. Isso significa que era necessário fazer a circuncisão para dizer: eu faço parte do povo de Deus. Na verdade, irmãos meus, quando olhamos dois evangelhos, não existe dois evangelhos. O que estava, na verdade, em conflito é que uma filosofia ou uma pregação era com base nas obras, e o outro, que é o evangelho de Cristo, é com base na graça. O evangelho de Cristo é com base no quê? Na graça. Não é por mérito. É capaz de redimir um pecador, do mais vil que seja. É capaz de redimir um homem, uma mulher. É pela graça. Não é pelo seu comportamento. E o conflito de outro evangelho estava apontando que, ora, não é por obras. Tem que ser por obras também. Na realidade, irmãos meus, nós temos que entender uma coisa. Nós não anulamos a importância da obra. A questão é, nós entendemos conforme Efésios capítulo 2, você pode ler do versículo 8 ao versículo 10 especialmente, que o fato de fazer boas obras não é para ser salvo, mas por sermos salvos. Aquele que é salvo, redimido pelo sangue de Jesus, alcançado pelo evangelho da graça, o evangelho legítimo, logo as suas obras, os seus frutos testificam que ele é salvo e não é mais perdido. Não é para ser salvo. Portanto, o bom testemunho que requer de um cristão, de um filho de Deus, não é para ser salvo, mas sim por ser salvo. Toda aquela pessoa que é salva, ela anda com testemunho de vida, em novidade de vida. Se você concorda, diz amém. Toda aquela pessoa que é salva por Jesus e tem a convicção pela fé nele, no sacrifício de Cristo, logo o seu andar, o seu comportamento, a sua vida, inspira a graça de Cristo, inspira a presença de Deus. É um engano terrível quando uma pessoa diz, e muitas vezes dentro da igreja: pastor, arruma alguma coisa para me fazer, eu tenho que servir, eu tenho que fazer alguma praticar alguma coisa, ser generoso com alguma coisa para ter o meu lugarzinho no céu. Eu tenho que fazer alguma coisa para garantir o meu lugarzinho lá no céu. Ah, desse jeito você não vai ter lugarzinho nenhum no céu não, do seu jeito. Se não crer que é suficiente a graça de Cristo. Se não crer que é suficiente o sacrifício de Cristo. Guarde o seu coração, queridos, na sua mente. A necessidade, a importância de vivenciarmos em boas obras e termos um bom testemunho, não é para sermos salvos, mas sim por sermos salvos. Por sermos salvos. Salvos mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E olha só, irmãos, quando o verso 7 nos ensina que o evangelho estava sob ataque, o qual na verdade não há outro, ponto final, não há outro evangelho, somente o evangelho de Cristo. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, querem desviar, querem trazer outra direção, perturbar. Olha que palavra, irmãos, perturbar vocês, porque toda pessoa que abandona a graça, ela vive perturbada. E como fica perturbado, irmãos? Porque o que nos traz segurança não é pelas nossas obras, mas sim a confiança que Jesus fez por nós é suficiente para nos salvar, ponto final. Eu não preciso ter dúvida quanto à minha salvação, não é por mérito, nem por desmérito.
é graça somente do Senhor. Isso me protege do orgulho. Como nós precisamos orar e dizer: Senhor, me lembra onde o Senhor me tirou, para que o meu coração seja protegido. Me lembra onde o Senhor me tirou. Me lembra quem eu era. E onde eu estaria se não fosse pela sua graça, se não fosse pela tua intervenção. Me faz lembrar, Senhor. Irmãos, de vez em quando é necessário refletirmos um pouco nossa história e pensarmos onde o Senhor nos tirou. Pensar um pouco daquele lamaçal do pecado, daquela vida vazia, sem propósito. Isso para quê? Para que nós jamais venhamos vangloriar, mas sim engrandecer o nome do Senhor o tempo todo. Para que possamos cantar aqui em qualquer lugar: Jesus, nós te amamos. Como te amamos, Jesus. Como te amamos, Jesus. Amamos a tua presença. O Evangelho de Cristo sob ataque, queridos, e percebemos que muitos destes foram bombardeados com dúvida. Com dúvida. É demonstrar ou tentar convencer que não é suficiente que Jesus fez. Não basta apenas assim você crer em Jesus e confessar do seu coração, e você crer nessa palavra e andar neste princípio. Não basta. Isso é, irmãos, um terrível engano. Porque o que nos traz a entender essa palavra, queridos, que da mesma forma que aqueles estavam tentando perturbar a fé dos novos convertidos, e consequentemente perverter o Evangelho, essa tentativa de acrescentar o Evangelho só traz uma coisa, que é confusão, traz dúvida. Ou seja, espera lá, o que Jesus fez por mim não é suficiente para me salvar, então o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ter a aceitação de Deus? O que eu preciso fazer para ter o meu nome no livro da vida? O que eu posso fazer para fugir da ira vindoura? O que eu posso fazer para ter um lugar lá no céu? Ao saber que a nossa vida é tão passageira e vai passar, e acredite numa coisa, nossa vida não termina no sepulcro, não termina na sepultura, irmãos. A tentativa de acrescentar alguma coisa é uma escravidão, irmãos, porque você vai ser o tempo todo buscar a necessidade de uma aprovação ou de um senso de aprovação. Ah, Deus me aceitou agora. Ah, Deus está contente comigo, está olhando para mim dizendo: esse é meu filho. Não, irmãos. Como traz confusão, queridos. Acrescentar alguma coisa no Evangelho. Acrescentar algo, isso traz uma confusão tão grande. Isso, talvez em nossos dias, não sofremos as mesmas coisas que a igreja primitiva sofreu. Por exemplo, você olha em Atos, no capítulo 15, no verso 1, tem essa abordagem, em que os líderes principais da igreja estavam reunidos em conselho para tratar um ponto muito delicado. E olha só o que eles escreveram para os crentes da Antioquia. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso com certeza, irmãos, trouxe um jugo muito grande, porque tratando-se de novos irmãos, gentios, ora, não judeus, não da linhagem de Israel, e ele se converte a Cristo, dizendo: Cristo tem uma aliança agora, por meio de Cristo temos uma aliança para os gentios. Não é somente para o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, é para os gentios também, é para vocês. Eles recebem o Evangelho da salvação, crer, recebem até mesmo o Espírito Santo que o selou. Agora, alguns da Judéia vão até estes e começam a dizer o seguinte: olha, não é bem assim não. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume, se vocês não tiverem esse costume conforme a lei, a tradição, vocês não podem ser salvos. Em nossos dias seria: se você não tiver justiça própria,
se você não se comportar de tal maneira, se você não usar, não tiver uso de tal costume, se não tiver tal doutrina, você não pode ser salvo. Isso, irmãos, na verdade é uma mensagem que estamos dizendo. O que Jesus fez por nós na cruz não é suficiente. Não nos garante. O que eles estavam dizendo com essa ignorância espiritual, irmãos, é dizendo, olha, o que Jesus fez não é suficiente, mas para ser salvo, vocês têm que ser circuncidados, segundo o costume de Moisés, segundo o costume de Moisés. Aí vocês serão salvos. Apenas ter uma marca, aí vocês serão salvos. E onde está a cruz de Cristo, irmãos? Se a salvação fosse mediante obras, logo se tornou em vão o sacrifício de Cristo, irmãos. E não seria por graça, seria por salário. Seria algo que nós deveríamos, possível para conquistar mediante os nossos esforços. Mas uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus deixa muito claro. Eu tenho muito temor sobre essa mensagem nessa noite, sabe por quê? Olha comigo o verso 8, o verso 9. Eu quero ler novamente o verso 8, o verso 9, para trazer essa seguinte afirmação. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Que significa anátema? Amaldiçoado. Ou consagrado à destruição. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. O próprio apóstolo Paulo se colocou na mesma condição. Mas ainda que nós, seja eu, ou seja, independente de qualquer mensageiro, pregar um evangelho adulterado, ele está se condenando. Pregar outro evangelho é se consagrar para a destruição. Levar pessoas a um jugo terrível, impedindo elas de receber a graça de Cristo, conhecer verdadeiramente a Cristo, irmãos, isso é uma pedra de tropeço. Dificultar as pessoas conhecer o evangelho legítimo de Cristo, irmãos, isso traz peso espiritual. Isso traz uma punição. Por isso que nós temos que compreender o evangelho para viver e também para compartilhar, queridos. Aqui estavam eles discutindo o quinto evangelho, mas da igreja primitiva, de 2000 anos atrás até hoje, quantos evangelhos existem? Quantos evangelhos? Existem evangelhos segundo o que eu acho. Existe o evangelho segundo o que eu penso. Existe o evangelho segundo Allan Kardec. Existe o evangelho segundo o filósofo tal. Existe vários e vários evangelhos adulterados, que não apontam para Cristo, não centralizam a pessoa de Cristo. O evangelho legítimo, irmãos, é que centraliza Cristo, que aponta Cristo no centro de tudo. Agora, o evangelho paralelo, independente qual seja anunciado, ou por quem, é aquele que aponta o homem no centro de tudo. Tudo é em prol do homem. Não, irmãos, o evangelho legítimo é aquele que aponta Cristo no centro. Ou seja, tudo é por meio dele. Sem ele nada existe. Sem ele nada do que existe, existiria. Tudo é por meio dele. Ele é o caminho que leva acesso a Deus, por meio do seu sacrifício. Nós temos reconciliação, nós temos livre acesso por meio dele. Por meio dele. Tudo é por meio dele, tudo é para ele, queridos. Pregar outro evangelho. Que evangelho nós temos ouvido, irmãos? Que evangelho que está movendo a nossa vida? E com temor eu pergunto e me incluo, que evangelho temos pregado? É tão sério isso que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, disse:
mesmo que seja um anjo vindo do céu, pregar outro evangelho, aquele que não aponta Cristo, olha, seja anátema. Não dê ouvidos a isso. Se não apontar Cristo no centro de tudo, irmãos meus, sinceramente, irmãos meus, se perdermos o entusiasmo de ouvir o evangelho, é que a nossa fé está distante. Se sentimos coceira em nossos ouvidos ao ouvir uma mensagem como essa, ainda que não seja uma mensagem simpática, é sinal que nós estamos distante, muito distante, provavelmente consumido por um evangelho adulterado. É o evangelho segundo o que eu penso, é o evangelho segundo o que eu acho, é o evangelho segundo o que me disseram. Um evangelho distante do evangelho de Cristo, irmãos. A verdade é, irmãos, o evangelho traz salvação, mas antes ele confronta para levar ao arrependimento. Ele confronta o pecado para levar o arrependimento. E aqui me faz refletir uma coisa, queridos. Eu trago essa pergunta aos irmãos: por que o evangelho é adulterado? E neste versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você o porquê que o evangelho foi adulterado. Será uma tentativa para sofrer danos. Sabe por quê, irmãos? Olha só o versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, por que o evangelho é adulterado? Somente com uma coisa: para agradar pessoas, agradar homens. O evangelho legítimo muitas vezes evita-se falar da cruz, falar da salvação, do arrependimento, falar do perdão. Evita-se falar isso porque muitos se fecham. Então, eu não confronto o pecado, porque a pessoa não vai gostar, mas é o evangelho. O evangelho, para levar à salvação, antes tem que levar ao arrependimento, e para levar ao arrependimento tem que confrontar o pecado. Tem que confrontar o pecado. Para levar a pessoa à convicção do seu erro, tem que abrir os olhos pela verdade. A verdade, ela liberta, irmãos, é verdade, sim. No entanto, é necessário conhecer a verdade e ela vos libertará. Como a verdade será eficiente para libertar se não conhecer? Logo fica na ignorância. Muitos acabam optando por outro evangelho, que não há outro, mas acabam criando um outro evangelho, um evangelho talvez mais simpático, que não confronta a pessoa, que não confronta o pecado. Basta ela estar na igreja, basta ela dizer: eu creio em Jesus e não importa o que eu faça. Não, irmãos, o evangelho de Cristo, temos que ter coragem uma coisa, queridos: pregar sem se preocupar com as reações daqueles que ouvem. Pregar o evangelho legítimo custa ter coragem, e não depender das reações das pessoas que ouvem. Isso significa que seja nem depender de aplausos, nem muito menos de crítica. Pregar o evangelho legítimo com fidelidade e graça do Senhor, irmãos meus, é não depender das reações de pessoas, quer que ouçam ou não, quer que venham ouvir ou deixam de ouvir, quer que venham elogiar, como também criticar, porque o apóstolo Paulo deixou uma coisa bem clara, movido pelo Espírito Santo. Acaso, se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo? Aqui está nos ensinando uma coisa: ou você agrada a pessoas, ou você serve a Deus. Muitas vezes não vai ter essa combinação, essa conexão de servir a Deus e ao mesmo tempo vai trazer um contentamento, vai agradar pessoas. Não. Olha, eu preciso ser fiel à minha consciência a Cristo, ser fiel à minha vida com o Senhor, e levar pessoas a ouvir o evangelho, irmãos.
Irmãos, não importa quem entra aqui neste lugar, quem entra aqui na igreja, seja uma pessoa conhecida em nosso meio, em nossa sociedade, ou quer desconhecida, todos necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. Neste púlpito pregaremos a necessidade de todos se arrepender e conhecer o Evangelho de Cristo. Tem poder para salvar, tem poder para salvar. Mas antes, olha, eu preciso dizer, eu amo muito a você para dizer a verdade em Cristo. É necessário o arrependimento. Sim, irmãos, o Evangelho de Cristo aponta para a cruz. Andar com Cristo, irmãos, é realmente termos vida com Ele. É muito fácil nossos dias ser evangélico, irmãos. Eu não sei quando aponta a pesquisa que tem crescido de uma forma até mesmo positiva. É até absurdo de ver os números. Eu não sei o que isso significa. Espera lá, está sendo tão fácil de ser evangélico, mas viver o Evangelho. É fácil se tornar um evangélico, mas viver o Evangelho de Cristo é diferente, irmãos. É diferente. E muitas pessoas estão aderindo, simpatizam muito com o evangélico. O evangélico. Mas o Evangelho de Cristo é aquele que te move a tomar decisões firmes para glorificar a Deus. O Evangelho de Cristo libertou você de pecados ocultos. O Evangelho de Cristo é aquele que realmente está movendo você a ter uma sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e ter uma sensibilidade na dor do próximo, ao ponto de se dispor para servir. Este é o Evangelho de Cristo, irmãos. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é ficar confortável em uma igreja e dizer, eu sou evangélico. Não, irmãos, é muito mais do que isso. Por isso que é fácil do Evangelho ser adulterado. Basta apenas olhar para o homem e querer agradar o homem. Neste caso, estava sendo adulterado o Evangelho nessa carta que o apóstolo Paulo repreendeu com tanta ousadia e autoridade, porque o ponto principal era que a intenção de misturar a lei e a graça com o objetivo de agradar tanto os judeus quanto aos gentios. Eles criaram uma outra forma, uma maneira, tanto para agradar os judeus como também para os gentios. Isso é para agradar os homens. O Evangelho que agrada os homens, irmãos, o Evangelho de Cristo não agrada os homens, agrada a Deus. No entanto, quando ouvimos a voz do Senhor, é libertador. Quando restaura um homem caído, num pecado, no lamaçal do pecado, e faz ele ser restaurado, restaura a sua dignidade, restaura o seu nome, sua reputação, o seu testemunho, irmãos. Isso é o poder do Evangelho que opera. Mas para isso, é necessário um confronto com a verdade. É levar ao arrependimento, irmãos meus. É apontar para a cruz, olha, nós somos de Jesus, mas olha, agora é cruz. Vamos servir a Ele. Sem olhar para os lados, sem olhar para trás, vamos olhar para a cruz. Olhe para Jesus. Eu preciso concluir, irmãos meus. A adulteração do Evangelho, como compromete a essência da cruz. A adulteração do Evangelho compromete a essência da cruz. Como compromete, irmãos? É muito fácil, talvez, ser um cristão que não é sensível à voz de Deus, ao ponto de não perceber os seus atos, ao perceber, olha, eu estou pecando aqui, hein? Anula ou compromete a essência da cruz, porque está dizendo, olha, não importa o que você faça, isso compromete, irmãos, a essência da cruz. O propósito de pregar um evangelho sem a cruz, irmãos, isso compromete o sacrifício de Jesus, compromete a essência da cruz. A essência da cruz é ver que Cristo, Ele, pela graça dEle, está em mim. Não só me deu a graça, a misericórdia para ser salvo, mas me habilitou para viver por meio dEle uma vida que louve a Ele, uma vida que glorifica a Ele,
uma vida que exalte ao nome dEle. O Evangelho não é uma mensagem de origem humana, mas divina. Você crê nisso, irmãos? No entanto, é destinada para salvar os pecadores perdidos por meio de Cristo. Não é de origem humana, mas é destinada para os homens. A mensagem do Evangelho é de origem divina. Ela veio de Deus, do Filho de Deus. O Evangelho, na verdade, não é uma mensagem apenas. O Evangelho é uma pessoa, que é Jesus. É destinada para salvar, irmãos. A mensagem do Evangelho, ela é destinada para salvar os pecadores, para salvar os homens, para salvar, queridos. Irmãos, não há outra mensagem mais poderosa, mais importante neste mundo do que a mensagem do Evangelho. Somente a mensagem do Evangelho tem poder para salvar um homem condenado. Somente o Evangelho tem poder para redimir um homem e uma mulher caído no lamaçal do pecado. Somente o Evangelho de Cristo é a mensagem mais importante, irmãos. É a mensagem mais importante, igreja. Que mensagem poderosa, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Ao saber que Ele me encontrou, foi iniciativa dEle, foi graça dEle, chegou a mim, chegou a você, seja através de um mensageiro de Deus, ou por meio de uma comunicação, mas foi iniciativa dEle. Ao darmos a nossa resposta, a nossa cooperação, ou a nossa decisão, nada mais foi do que reconhecer o único caminho para a salvação, o único caminho para o perdão, o único meio para acessarmos aquilo que é eterno, o único meio para termos realmente uma vida que vale a pena viver, queridos. Sim, o Evangelho de Cristo, irmãos, ressignifica a nossa história, nos cura, nos perdoa e nos habilita a andarmos em novidade de vida, queridos. É o Evangelho de Cristo. Não devemos adulterar o Evangelho, irmãos, a mensagem do Evangelho, mas sim olhar para essa pessoa, a pessoa do Evangelho, dizer: Jesus, como eu te amo, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, eu me rendo diante de Ti. Quero chamar você a se colocar de pé neste momento, queridos. Precisamos nessa noite, irmãos meus, duas coisas. Primeiro, para você que está crente no Evangelho de Cristo, comigo precisamos pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes distanciarmos dessa essência do Evangelho. Saiba, se o Evangelho é adulterado, logo a adoração também é comprometida. Se a adoração é comprometida, isso porque o Evangelho de Cristo está sendo adulterado, logo o nosso andar, nosso viver não vai inspirar a vida de ninguém. É um sal sem sabor, queridos. Não é útil para nada. Não é útil para nada, queridos. Um cristão que não faz diferença, não é útil. De duas uma. Ou ele nunca conheceu o verdadeiro Evangelho, ou ele está se iludindo com um Evangelho paralelo, um Evangelho segundo o que ele entende, segundo o que ele se satisfaz. Se o Evangelho, irmãos, de Cristo é adulterado em nossa vida, irmãos, logo a adoração é comprometida. Por isso nessa noite é um apelo. Primeiro, Senhor, nos perdoe pelo que nós temos feito com a essência do Evangelho, a essência da adoração. Nós temos vivido, Senhor, sem sequer transmitir a essência de Cristo em nós, da verdade, da graça, do amor dEle, de nos mover a ter compaixão deste mundo caído, irmãos. E um apelo nessa noite é para você, que
que deseja verdadeiramente o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Eu preciso do Evangelho. Quer ouvir uma boas novas? A salvação, há perdão para os seus pecados. Há perdão para os seus pecados. E Cristo, Ele te ama de uma forma tão profunda, que te perdoa e escreve o seu nome no livro da vida. Isso é uma boas nova, irmãos, para quem está perdido. O apelo nessa noite: Senhor, me perdoa pelo que eu tenho feito, a essência da adoração. O que eu tenho feito, Senhor, perdi a essência. Me perdoa, Senhor. O que eu tenho feito é dizer do seu nome por causa de mim. O que tem falado do Senhor, o que tem rejeitado o Senhor por causa de mim. Mas eu estou na igreja, mas cadê a essência, crente? Mas eu sou evangélico, cadê a essência do evangelho? É um evangelho que não demonstra amor pelo perdido. É um egoísmo, só pensa em si próprio. Irmãos, isso é o evangelho adulterado. Senhor, me perdoa, Pai. Que evangelho que eu estou vivendo é esse? Que evangelho é esse que eu estou vivendo, meu Senhor? E nessa noite um apelo para o seu coração: eu preciso me encontrar. Eu vim de contra essa mensagem do Evangelho. Eu vim de contra essa pessoa que me amou, manifestou o amor dele naquela cruz. Porque o fundamento do Evangelho é simplesmente isso. Cristo se entregou pelos nossos pecados na cruz. E foi morto e foi sepultado conforme as Escrituras. E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Essa é a mensagem do Evangelho. Você crê nisso? Crê. Então se entregue todo o seu coração a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei quem vai ser o segundo, eu já sou o primeiro. Aí está dizendo: Senhor, que evangelho eu tenho vivido, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Perdoa, Senhor, pelo que temos feito. E nessa noite, irmãos, nós vamos declarar nessa canção: estou voltando, Senhor, à essência da adoração. Voltar para a essência da adoração, Pai. Sai do seu lugar e vem comigo nessa noite, nos humilharmos diante da presença do Senhor. Quer você venha clamar para o Senhor: estou voltando à essência do Evangelho, Senhor. Eu decido voltar para o Senhor de todo o meu coração e manifestar o bom perfume de Cristo, a essência de Cristo. Este é um apelo que eu chamo você agora, como também você que, olha, eu quero o Evangelho, a pessoa de Cristo na minha vida, eu quero Ele, me entregar minha vida a Ele. Saia do seu lugar, vamos juntos aqui na frente adorar ao Senhor. Logo nós iremos orar juntos, queridos, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para teu coração.
que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quero chamar você a estar disposto ao seu coração de se humilhar diante do Senhor. Dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, pelo evangelho sem compromisso que eu tenho vivido. Me perdoa, Senhor, por não contagiar o evangelho que eu declaro que eu creio. Me perdoa, Senhor. É uma noite, irmãos meus, da igreja se arrepender. É uma mensagem primeiramente para a igreja se arrepender. Pedir ao Senhor perdão, Senhor. Se você desejar sair do seu lugar, vir aqui junto conosco, vamos orar e clamar. Mas essa mensagem também é um apelo para o seu coração, que decide nessa noite entregar sua vida a Jesus, que decide entregar a Ele o seu coração, a sua vida, o seu passado, sua história, e dizer: Jesus, eu me rendo diante de Ti, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, me salva, Jesus. Eu chamo você nessa noite para sair do seu lugar e dizer: Jesus, me salva, eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais esse jugo de pecado, não aguento mais essa condenação, eu não aguento mais essa sujeira do pecado, eu não aguento mais, Senhor, essa ação do inimigo na minha casa, na minha vida, eu não aguento mais esse vazio, eu não suporto mais viver para mim mesmo, Senhor, me salva, Jesus. Sim, eu chamo você a desesperar na presença do Senhor e dizer: Jesus, me salva.
Eu me rendo à tua presença, Jesus, me salva. Faz de mim uma nova pessoa, uma nova criatura, Jesus. Me salva, Jesus. Salva de mim mesmo, Jesus. Salva-me, Jesus. Eu preciso me encontrar contigo nessa noite, Jesus. Eu estou num labirinto, eu não sei a saída, mas nessa noite o Senhor me encontrou. Sim, é uma noite de você se encontrar com o Salvador que veio ao teu encontro essa noite. Sai do seu lugar e diz: Jesus, me salva. Eu creio que é suficiente a tua obra na cruz, Jesus, Jesus, Jesus. É suficiente a tua obra, Jesus. Teu sacrifício é suficiente, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Preciso pra viver, me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, Jesus, clame por Ele esta noite, clame a Jesus. Ele vem de contra a sua dor, Ele vem de contra essa ferida, Ele vem de contra o perdido, Ele vem de contra o salvo, Ele vem de contra o seu coração. Nos rendemos, Jesus. Tudo que eu preciso pra Jesus, Jesus. Senhor, não nos deixe sair daqui com os olhos secos. Não nos deixe nos sair daqui diferentes nessa noite, meu Senhor. Não queremos sair daqui nessa noite indiferentes. Não queremos sair daqui com os olhos secos. Não queremos sair daqui, ó Pai, com o coração distante. Sendo que o Senhor está se revelando a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia. Jesus, vem de contra essa dor, Jesus, vem de contra essa angústia, Jesus, vem de contra esses pensamentos, Jesus. Jesus, vem de contra essa depressão, Jesus. Jesus, vem de contra, Senhor, esses pensamentos, Senhor. Jesus, vem de contra ao pecador, ao salvo. Vem de contra esses corações, Jesus. Vem de contra, Jesus, Ele vai ao encontro da sua dor. Jesus vai ao encontro do seu coração. Jesus vai ao encontro nessa dúvida. Ele vai de encontro.
Oh Jesus, o Evangelho de Cristo. Oh Jesus, te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, Senhor. A certeza que o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados, Jesus. O Senhor é poderoso para curar, nos curar. O Senhor é poderoso para nos abençoar, Senhor. Abençoar nossa casa, Senhor, mudar o curso da história de nossas vidas, Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Jesus, 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 Jesus. Te amamos, Jesus. Caminho que devo Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Esse nas tuas mãos, queridos. E receba a bênção do Senhor. Iremos, mas na certeza que o Espírito Santo continuará queimando nosso coração pela presença dEle. Que o Espírito Santo de Deus vai sustentar em nós um fervor em oração, queridos. Fervor em oração. Ser consumidos pela presença santa do Senhor, queridos. Que a graça, maravilhosa graça do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, a coragem, a ousadia, a intrepidez, sabedoria, discernimento do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Glórias a Deus. Te louvamos, Jesus. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos na paz, queridos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa